No vasto panorama da história científica, poucos nomes brilham tão intensamente quanto o de James Watson. Em 1953, este jovem cientista americano, juntamente com seu colega britânico Francis Crick, desvendou um dos maiores mistérios da biologia: a estrutura do DNA. Esta descoberta não apenas revolucionou o campo da genética, mas também abriu as portas para uma nova era na compreensão da própria vida. A jornada que levou à descoberta da estrutura do DNA começou muito antes de Watson e Crick se conhecerem. No início do século XX, os cientistas já sabiam da existência do DNA, mas sua importância e estrutura permaneciam um enigma. Foi neste cenário de incertezas e especulações que James Watson entrou em cena. Nascido em Chicago em 1928, Watson demonstrou desde cedo uma curiosidade insaciável pelo mundo natural. Sua paixão pela ciência o levou a ingressar na Universidade de Chicago aos 15 anos, onde se formou em zoologia. Posteriormente, obteve seu doutorado em Indiana, focando seus estudos em genética e vírus. O destino de Watson mudou drasticamente quando ele decidiu mudar-se para a Inglaterra em 1951. No laboratório Cavendish, em Cambridge, ele conheceu Francis Crick, um físico que havia se voltado para a biologia. A parceria entre os dois cientistas provou-se extraordinariamente frutífera, combinando a intuição biológica de Watson com o raciocínio analítico de Crick. O trabalho de Watson e Crick não ocorreu no vácuo. Eles se basearam em dados cruciais obtidos por outros pesquisadores, notadamente Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, que estavam realizando estudos de difração de raios-x do DNA. As imagens produzidas por Franklin, em particular, forneceram pistas vitais sobre a estrutura helicoidal da molécula. A grande revelação veio em 28 de fevereiro de 1953. Naquele dia, Watson e Crick finalmente compreenderam como as bases nitrogenadas do DNA se pareavam. Este insight foi o ponto de virada que os levou a propor o modelo da dupla hélice. A estrutura era elegante em sua simplicidade. Duas cadeias de nucleotídeos enroladas uma em torno da outra, unidas por ligações de hidrogênio entre as bases complementares. O artigo descrevendo a estrutura do DNA foi publicado na revista Nature em 25 de abril de 1953. Com apenas 900 palavras, o texto modestamente intitulado Molecular Structure of Nucleic Acids, a Structure for Deoxyribose, Nucleic Acid, mudou para sempre o curso da biologia molecular. A importância desta descoberta não pode ser subestimada. A estrutura de dupla hélice do DNA explicava como a informação genética poderia ser armazenada, copiada e transmitida de uma geração para outra. Ela forneceu a base para compreender os mecanismos da hereditariedade e abriu caminho para avanços revolucionários em campos tão diversos quanto medicina, agricultura e ciência forense. Para Watson, a descoberta foi apenas o início de uma longa e ilustre carreira. Ele continuou a fazer contribuições significativas para a ciência, incluindo trabalhos pioneiros sobre o papel do RNA na síntese de proteínas. Em 1962, Watson, Crick e Wilkins foram agraciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas sobre a estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Além de suas realizações científicas, Watson desempenhou um papel crucial na promoção da pesquisa em biologia molecular. Como diretor do Cold Spring Harbor Laboratory, ele transformou a instituição em um centro de excelência em pesquisa genética. Mais tarde, ele se tornou o primeiro diretor do Projeto Genoma Humano, uma iniciativa ambiciosa para mapear e sequenciar todo o genoma humano. A carreira de Watson não foi isenta de controvérsias. Suas opiniões sobre questões sensíveis, como raça e inteligência, frequentemente o colocaram no centro de debates acalorados. No entanto, sua contribuição para a ciência permanece inegável, e seu legado continua a influenciar a pesquisa biológica até os dias atuais. A descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick marcou o início de uma nova era na biologia.
Ela não apenas respondeu a questões fundamentais sobre a natureza da vida, mas também abriu novas possibilidades para a manipulação e compreensão do material genético. Hoje, tecnologias como a edição de genes CRISPR e a terapia gênica são descendentes diretas daquela descoberta seminal. O impacto da descoberta de Watson se estende muito além do laboratório. A compreensão da estrutura do DNA revolucionou campos tão diversos quanto a medicina personalizada, a agricultura e a investigação forense. Ela também levantou questões éticas profundas sobre os limites da intervenção humana na genética, questões que continuam a ser debatidas até hoje. À medida que avançamos no século XXI, o legado de James Watson continua a se desdobrar. A revolução genômica que ele ajudou a iniciar está longe de terminar. Novas tecnologias de sequenciamento estão tornando possível mapear genomas inteiros a custos cada vez menores, abrindo caminho para uma era de medicina verdadeiramente personalizada. Ao mesmo tempo, a descoberta da estrutura do DNA nos lembra da natureza colaborativa e cumulativa da ciência. Watson e Crick não trabalharam isoladamente. Eles se apoiaram nos ombros de gigantes, construindo sobre o trabalho de gerações anteriores de cientistas. Esta lição de colaboração e construção sobre o conhecimento existente continua sendo um princípio fundamental da pesquisa científica. A história de James Watson é um testemunho do poder da curiosidade humana e da perseverança científica. Sua jornada da infância em Chicago até os laboratórios de Cambridge e além ilustra como a paixão pela descoberta pode levar a avanços que transformam nossa compreensão do mundo. Em última análise, a descoberta da estrutura do DNA por Watson e seus colegas não foi apenas um triunfo científico, mas um momento definidor na história da humanidade. Ela nos proporcionou uma visão sem precedentes dos mecanismos fundamentais da vida, abrindo possibilidades que antes eram inimagináveis. À medida que continuamos a explorar as implicações desta descoberta monumental, é claro que o legado de James Watson continuará a moldar o futuro da ciência e da sociedade por muitas gerações vindouras. Seu trabalho nos lembra que, às vezes, as respostas para as questões mais profundas da existência podem ser encontradas nas estruturas mais fundamentais da vida.